Deus já viu o seu futuro e o meu futuro. E Deus sabe que essa pessoa, ela vai atrapalhar o plano perfeito na sua vida. E agora para renunciar isso? E agora para dizer, olha, infelizmente vou sangrar o meu coração, mas eu tenho que te deixar. E aquela pessoa que fez um plano de faculdade, estudar em outro país, aprender novas línguas, abrir um negócio, e Deus diz assim, acabe com tudo. Você lembra aquele jovem rico? Ele disse para Jesus assim, mestre, desde a minha meninice, tenho guardado a palavra. O que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus falou assim, é suficiente se você guarda a palavra. Mas ele não se contentou. Ele diz, desde a minha infância, minha juventude, eu sou um cumpridor da palavra, eu tenho um relacionamento com Deus. Aí Jesus aproveitou a oportunidade e foi no ponto, dizendo, há algo no teu coração que está na frente de Deus. O que você tem, os teus bens, o teu patrimônio, poderia ser namorada, namorado, poderia ser faculdade, poderia ser empresa. Ele diz, isso impede de você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Aqui parou, viu? Então, isso impediria. Jesus falou para ele, você tem algo na tua vida que rouba o teu coração. Algo que você coloca como Deus na sua vida. E na questão daquele menino era dinheiro, posses e bens. Se eu e você encontrássemos com ele na rua dizendo, esse cara é o exemplo de ser bem sucedido. Na ótica de Deus dizendo assim, ele é um fracasso. Porque ele armazena tudo em relação ao mundo, mas ele não tem nenhum relacionamento espiritual. Ele não tem nenhum trabalho no reino do Espírito que me agrade. Olha como Jesus vê o coração e não vê o que os homens vê. Lembra de Samuel e Davi? Deus olha o coração e não aquilo que os homens veem. Quando Jesus tocou no ponto, então a verdade veio à tona. Ele diz, não posso ter relacionamento contigo, porque há algo que eu amo mais do que o Senhor e eu não consigo deixar. Você lembra disso? Às vezes Deus vai tocar num ponto na tua vida, quando você sabe que você precisa ter um comprometimento, ser uma mulher de Deus, cuidar do teu marido com honra, cuidar do teu marido se submetendo a ele, cuidar do teu marido sabendo que Deus colocou ele como cabeça na sua vida. Tomar qualquer passo, você deve consultá-lo, que você o Senhor na sua vida, é o que a Bíblia diz, fora disso é engano e erro. Quando um homem, na verdade, deve cuidar da esposa como Cristo amou a igreja, como o pai, o filho deve respeito aos pais, honra aos pais em tudo, para que ele vá bem, no caso ele seja bem sucedido. Deus vai tocar em pontos, queridos. Jesus, quando você diz se compromete com ele, no caso, ele, primeira coisa que ele vai fazer é fazer mudanças de rotas. E é nesse momento que o próprio irmão Reagan, ele está dizendo aqui, no caso, sobre aprenda de mim. Todas as vezes que você escolher um caminho que não sou eu, que não é o meu ensino, não é aprender de mim, ele diz, é cansaço, é jugo pesado. Ele diz, você vai estar sobrecarregado. Porque somente em Jesus, numa vida de rendição ao que Ele diz, é o que me faz, na verdade, encontrar descanso para a minha alma. Amém, queridos? Não há felicidade, não há sucesso fora de Jesus. Você pode conquistar 1 milhão de casa, 1 milhão de carro, ter 300 mulheres, 300 homens, você vai ser infeliz. Não há felicidade fora de Jesus. Você pode casar com uma pessoa que você ficava arrastando, querido, sabe, se arrastando por ela. Vai chegar um momento que esse casamento não vai ter significado nenhum para você mais. Você vai saber que você fez a escolha errada. Você pode ter negócio, você pode ter o que for. Fora de Jesus, não há nenhum tipo de felicidade. Ele diz, vinde a mim e aprenda de mim, então você vai conseguir, na verdade, deixar de ser sobrecarregado e eu vou te dar alívio. Ele diz, tome o meu jugo. Você sabe que isso é a canga que o boi velho, o patrão coloca em cima do boi novo. O boi velho vai arrastar o boi novo. O boi novo quer ir para um lugar, e o boi velho, que é mais forte, vai arrastando ele, ensinando ele o arado, no caso. Jesus é o boi velho, você é o boi novo.
Você vai tentar ir para qualquer lugar, mas se você obedecer, esse jugo vai te levar para o mesmo caminho do qual Jesus está indo. Amém, queridos? Deus é bom. Uma outra coisa aqui, ele diz assim para nós: muitas vezes as dificuldades que você enfrenta ao corrermos a sua carreira, ou seja, você está dentro disso, começou a andar com Jesus. Ele diz, não são, olha lá, muitas vezes as dificuldades que você vai enfrentar ao correr a sua carreira, não será o resultado do jugo de Deus sobre você. Você entendeu? Muitas vezes as dificuldades, crises, problemas, desgostos, não é o resultado de você estar andando com Deus. Pelo contrário, se você está em Deus, você não tem resultado de dificuldade, resultado de crise. Dizendo. Deu para entender? O fato de você estar passando algumas coisas não tem resultado porque você está com Jesus. Não é nada disso, é muito pelo contrário. Quando você anda com Jesus, as coisas são fáceis. Ele diz, quem não negar pai, mãe, filho por amor a mim. A gente pensa, nossa, Jesus é egoísta. Primeiro tem que me amar, primeiro tem que me amar. Não, o que ele estava dizendo é, se você se entregar a mim, eu vou cuidar do teu casamento. Era isso que ele estava dizendo. Se você vir a mim e fizer de mim o primeiro, eu vou te auxiliar em cuidar dos teus filhos, do teu relacionamento, da tua família, dos teus pais. Porque você sem Deus não pode fazer. Eu não sei fazer, você não sabe fazer, queridos. Amém? Então, a maneira que você... Ele vai dizendo, muitas vezes então as dificuldades que você enfrenta, né, ao corrermos a nossa carreira, não, as dificuldades não são resultado do jugo de Deus sobre você. Ele diz, ou da tentativa de cumprir a sua vontade em sua vida. Então eu vou me relacionar com Deus, vou cumprir a vontade de Deus na minha vida, está acontecendo, virou de ponta cabeça. Isso é mentira. Isso é mentira. Você terá perseguições, mas a Bíblia diz que em cada uma delas você é mais do que vencedor, por amor de Cristo Jesus que te amou. Ele diz que você é mais do que vencedor, ele te dá poder e autoridade sobre as circunstâncias e sobre o diabo. A minha vida com Jesus parece que atrapalhou, meu casamento agora está de perna na porta. É mentira. Porque a Bíblia diz lá, 1 Pedro capítulo 3, que você, por obediência a Deus e andar na palavra, Deus salva o teu casamento. Amém, queridos? Aleluia. Então, muitas vezes, as dificuldades que surgem diante de nós, seja qual for, são o resultado do que nós deixamos de fazer. Por quê? Porque ainda assim andamos com Deus, mas não nos desembaraçamos. Nós vamos na caminhada e trazemos juntos embaraços. Nós entramos na caminhada perfeita com Deus, mas nós trazemos juntos pesos e pecados. Como é que alguém pode servir a Deus, o plano perfeito de Deus, não tendo purificação de olhos? Como é que alguém pode cumprir o plano perfeito de Deus sendo mentiroso? Preguiçoso ou preguiçosa espiritualmente? Pecados e embaraços. Se eu der mais atenção diariamente às coisas, pouca atenção às coisas espirituais, como é que eu posso caminhar perfeitamente do que Deus tem preparado para mim? Você entende que, então, o resultado que vem, sirvo a Deus, mas estou experimentando calamidade. Sirvo a Deus, mas estou experimentando derrota, não tenho prazer, não tenho satisfação. Não é porque você está servindo a Deus. É porque muitas vezes eu estou servindo a Deus, mas trazendo pecados e embaraços juntamente nessa vida. Por isso que a vida em Deus é uma renúncia. Morro para mim mesmo, crucifico a mim mesmo e vivo para a perfeita vontade de Deus. Deus, você pode dizer amém? Ele diz também, deixe de lado todo o peso e pecado, tal como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual, o medo, jogue tudo para longe de você, esses pesos e pecados, e não os pegue de volta. Quando eu e você nascemos de novo, queridos, nós, 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, não é verdade? Tudo se fez novo. Nessa nova vida que você nasceu de novo, no caso, não tem mais lugar para o que ele diz aqui sobre orgulho, sobre ofensa, sobre pecado, sobre imoralidade. É uma nova vida.
E a partir do momento que eu vou viver essa vida, então, é que agora eu consigo ouvir o Espírito Santo. Eu consigo, por meio da palavra, quando eu leio e eu medito, ela se torna luz e revelação. Ela esclarece e dá sabedoria aos simples. Porque eu decidi abandonar a velha vida. Não tem como eu nascer de novo e trazer para junto do novo nascimento aquele tipo de vida que eu tinha. Há uma mudança no meu espírito e eu correspondo a ela. Amém? Vamos lá. O outro ponto sobre correr a carreira perfeita de Deus aqui é sobre a motivação correta. Você é alguém motivado? Você é alguém que depende de uma palavra, depende de um livro, depende de um pregador para você ser motivado? Isso mostra que tem coisas erradas na minha vida e na sua vida. Então ele diz aqui, examine a última parte do texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos com perseverança. Você pode dizer perseverança? Perseverança. O que é isso? O que é perseverar? Há algo dentro de mim e dentro de você que deve ser uma motivação dentro de nós, chamado Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é a motivação dele e a habilidade dele que me dá força. Paulo diz, fortalecei-vos na força e no poder do Senhor. Eu só adquiro força em Deus, por meio da palavra. Nada mais produz força no meu íntimo, a não ser a palavra de Deus, a não ser um relacionamento com Deus. Se não houver um relacionamento com Deus, eu não serei perseverante. Por que eu troco cultos onde 1h30, a gente tem 1h30 de culto, no domingo 2 horas de culto? Cientes quando a palavra de Deus, ela não é aqui na Bahia não, tá, amados? Fora da Bahia. Quando a palavra de Deus ela é ensinada. Por que nós nos aquietamos? Porque é um lugar estranho para a gente. Não é um lugar comum, não é um lugar de intimidade. Nós não conseguimos perseverar naquilo que nós não gostamos. Pense em algo que você não gosta. Eu não gosto de jiló. E desculpa aí, por favor, os irmãos, eu não gosto de coentro. Tem gente que não gosta de algumas coisas, está certo ou não? Eu não gosto de pé de galinha. Você gosta de pé de galinha? Deus é bom. Eu não gosto. Tem tanta coisa boa que eu não gosto, tem tanta coisa boa que você não gosta. Agora, se você não gosta de algo, comer algo, é amargo, não cai bem, você come todo dia, você persiste? Não. Nós só somos perseverantes naquilo que nós gostamos. É uma realidade ou não é uma realidade, uma profecia bíblica de Jesus, de a fé ser esgotada no último tempo? Se é a fé que me faz vencer o mundo, se é a fé que me leva ao propósito de Deus, 1h30 de culto para muita gente é pesado demais. Sala de oração nem pensar. Mas eu e você sabemos que é na sala de oração, no momento de oração. E olha que essa igreja dá oportunidade para você orar. E como que você aprende a orar? Orando, quieto, observando Deus, falando com Deus. Como é que se aprende a palavra de Deus? Lendo, meditando e assimilando. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não sou perseverante, queridos, nisso, é uma coisa estranha e desagradável para mim. Eu começo coisas no reino do Espírito. Há uma verdade que deve ser levada em conta aqui. Muitas pessoas são perseverantes no trabalho, na escola, na faculdade, nos seus projetos. É verdade ou não é? Mas nas coisas espirituais ela não é. Porque ela não se relaciona com isso. Pegam pequenos cargos e não fazem com fidelidade. É no ajuntamento que nós temos, as pessoas escolhem culto para estar aqui. Aqui, não, fora da Bahia, né? As pessoas escolhem cultos. Não tem nenhum compromisso com o horário. Por quê? Nós somos perseverantes. Nós dizemos que vamos ler mais a Bíblia, nós vamos ter uma vida diária de leitura e assimilação, dizemos que vamos ter uma vida de consagração, de meditação, oração no Espírito, mas isso não tem tempo longo.
Não, esse ano eu vou me comprometer com Deus. Não somos perseverantes. A perseverança, queridos, é uma qualidade minha e sua, não é de Deus. Não tem como eu orar e pedir para alguém colocar na minha cabeça, me dê o dom da perseverança. Não existe nem o dom da perseverança. Amém? Não existe. Eu decido ser perseverante naquilo e terminar a minha carreira. Paulo diz, combati, 2 Coríntios capítulo 4, 7. Combati o bom combate, perdão, Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui está um homem perseverante. Jesus diz, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, para agradar-lhe em tudo. Perseverança. Eu sou perseverante escolhendo o culto que eu venho? Me comprometo na frente das pessoas e desapareço? Pego um pequeno serviço de Deus, uma responsabilidade, não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com o corpo. Isso é perseverança. É por isso que a ordem é, para ter sucesso naquilo que Deus me chamou, é eu ser perseverante. Sou eu que decido sair daquele lugar onde não tem mudança, aonde tem falta de paz, de alegria, estou com medo do amanhã, para um lugar de mudança em Deus, porque eu decido ser perseverante em Deus. Eu vou perseverar na oração, porque é por meio da oração que Deus muda as coisas da terra. É por meio da oração do qual Deus vai falar com o meu espírito. Eu decido ler a palavra muitas vezes sem um ânimo, sem um sentimento de... Você não acorda todo dia, nossa, estou doido para ler a palavra. Não acontece isso. Eu estou doido para orar o dia inteiro. Acontece isso com você? Comigo não. Então você não é anormal. Eu não tenho vontade de orar, eu acho que eu sou o anticristo. Você não é o anticristo. A maioria de nós não tem essa vontade. Nós necessitamos. Quando você sai daquele lugar e você abre a sua Bíblia, quando você começa a adorar a Deus, aí força de Deus vem para você, aí você não quer parar. Amém? Porque nós somos perseverantes. Imagine uma semana inteira sem ler a palavra, sem ter momentos de oração, de adoração, oração em outras línguas. Aonde vai vir perseverança? Nunca vai vir. Nunca vai vir. Eu nunca vou caminhar dentro da perfeita vontade de Deus. Alguém chegou para mim e disse que eu sou exagerado. Um líder chegou para mim e falou, o senhor é exagerado. Eu falei, eu sou exagerado? Você lembra disso? Aqui numa reunião, que o senhor é exagerado no que o senhor fala. Eu disse para ele, quando você tem uma visão, Deus diz através de Paulo, Atos capítulo 20, diz assim, Paulo reuniu toda a igreja, em Atos, a igreja de Éfeso, todas as igrejas, e disse para eles assim, a partir de hoje, estou livre do sangue de cada um de vocês, porque não deixei de passar a vocês todo o desígnio de Deus. Agora cada um de vocês é responsável por o que acontecer. Paulo falou tudo o que Deus falou para ele, ele passou para aqueles homens, para aquelas mulheres. Quando Deus chama Moisés e diz para ele, você tome muito cuidado, Moisés. Tome muito cuidado de você não acrescentar nada no que eu vou te dar da visão. E Deus disse para ele assim, você vai fazer exatamente como eu tenho te mostrado. Então, queridos, o exagerado, para mim é zelo. Eu não acrescento e eu não tiro nada por causa das pessoas. Aí vai dizer assim, se não corrermos com perseverança a carreira que Deus nos propôs, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Faz o comparativo de alguém espiritualmente forte e de alguém espiritualmente fraco. É alguém que não tem perseverança. É alguém que acha exagerado o que Jesus falou, que Paulo disse, e outras pessoas, segundo Deus. Isso me deixa fraco espiritualmente. Vamos continuar. Talvez seja difícil correr com perseverança a nossa carreira. É tão fácil nos tornarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos em nossa vida. Olha só, porque
Deus nos chamou para fazer algo. A gente hoje é tão instantâneo, café instantâneo, chá instantâneo, comida instantânea, informação instantânea, que nós não temos perseverança de ver cumprimento da palavra na nossa vida. Nós não esperamos em Deus. Nós queremos tudo imediatamente. Queremos um namorado, queremos já. Queremos uma namorada, queremos já. Queremos prosperidade, queremos agora. Deus tem que me enriquecer agora. Abro uma empresa, Deus tem que me dar clientes, eu tenho que bombar agora. No ministério, Deus tem que me chamar. Eu já estou há 1 mês na igreja. Nós não somos perseverantes e queremos que o plano de Deus se cumpra na nossa vida assim. Diga, Deus não é irresponsável. Ele continua dizendo, as pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano sobre nós, queremos vê-lo cumprido imediatamente. Não foi o que eu falei? Deus te chama, você diz, tem que cumprir agora, senão não é Deus falando, no caso. Mas o seu plano para nós, queremos vê-lo cumprido imediatamente, mas precisamos aprender a paciência e a perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Já estou quase finalizando. Ele diz, você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3,8. Deus não se restringe ao tempo, você pode dizer amém? Deus não se restringe à hora, Deus não se restringe aos dias, Deus não se restringe aos anos. O tempo seu é um tempo diferente de Deus. Olha, eu nem vou comentar, eu vou ler o que ele fala aqui, porque já é esclarecedor. Ele diz assim, um período de tempo que nos parece ser de longa duração, pode ser mero momento fugaz ao ponto de vida de Deus. Ponto de vista de Deus pode ser assim. O que para mim e para você é demorado a acontecer, para Deus é assim. É rápido para acontecer. Ele continua. E é por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus, sem envolvê-las no limite do tempo. Quando aprendemos a entrar no descanso da fé, Hebreus capítulo 4, nós que cremos, é o que entramos no descanso, ele diz, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir os... Aleluia. Aqui então ele vai contar, quando Deus te anuncia algo, Deus diz assim, rapaz, estou te chamando para algo. E aquilo começa a brotar no teu coração. Ele conta a sua própria experiência de que Jesus apareceu para ele e colocou algo no coração dele de como ia usá-lo, trabalhar na vida dele. Ele diz que Jesus terminou de falar, ele correu. E ele diz, na minha juventude, na minha mocidade, no meu tempo, eu atrapalhei e eu, na verdade, frustrei todo o plano de Deus para a minha vida. Então Jesus apareceu para ele novamente, sabe depois de quando? Machucado, ferido, endividado, com muitos problemas e muitas dificuldades, crises terríveis. Jesus falou para ele assim, eu prefiro que você ande atrás de mim e você não me perca de vista. Que você seja lento a se mover pela minha orientação do que você correr na minha frente que você me perde de vista. E ele diz então que ele tomou um passo na vida dele, que ele se queimou as pessoas envolvidas. Ele diz, aquilo que Deus falou para mim não era para aquele momento. Iriam acontecer 5 anos mais tarde, diga 5 anos. Preste atenção como é poderoso isso. Nós queremos agora. Você sabe que por mais que a gente faça declaração para acontecer agora, se não estiver no tempo de Deus, não vai acontecer. Porque vai acontecer a perfeita vontade dele, correto ou não? Talvez aquele ou aquela que nós achamos é para nós, Deus está dizendo não é. Você ainda vai levar uns 10 anos, aí o jovem todos fica doido, maluco, ouve isso. Às vezes você quer começar algo, um empreendimento, quer fazer algo, quer um reconhecimento, Deus diz não é agora não, é 5 anos depois. Ele diz, todas as vezes que nós não compreendemos o tempo de Deus e a maneira de Deus, nós vamos estragar o plano de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Por isso que é importante nós aprendermos a carreira proposta que Deus tem para a minha e para a sua vida. Deixa eu te contar algo, e acabamos aqui, o que está escrito
Aqui, voltou, Fábio? Não, né? O que está escrito aqui? Essa é a palavra de Deus, amém? Ela tem vida para nós, ela nos orienta e ela nos guia. Como que eu cuido dos meus filhos? A palavra tem a resposta. Como ser um bom marido? A palavra tem as respostas. Como ser um bom filho? A palavra tem a resposta. Como prosperar? A palavra tem a resposta. Como sair de crises e problemas? A palavra tem a resposta. Amém? Eu preciso ter um relacionamento com ela. Eu preciso que ela não esteja somente na minha mente, mas que ela alcance o meu coração, o meu espírito, a ponto de eu dar um passo e imediatamente o Espírito Santo lançar porções da palavra em mim. E na hora que eu vou dar um passo, eu vou considerar o que a Bíblia diz. Hoje Deus falou algo comigo profundamente no meu coração. Veio a imagem de uma pessoa que às vezes dá muito problema, né, dificuldade, e eu quis pensar algo, imediatamente uma porção caiu no meu coração. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é louvável, isso seja o que está na tua mente. Na hora, como o que é que pega vírus? Um antivírus, né? Um antivírus do Espírito Santo pegou aquela informação que estava na minha mente. Veio uma pessoa, quis me lembrar do comportamento dela, no caso, imediatamente o Espírito Santo, Filipenses 4:8. Eu troquei imediatamente o meu pensamento. Essa é uma pessoa que Deus a chamou, essa é uma pessoa que Deus tem levantado, essa é uma pessoa que tem toda a habilidade e grandeza de Deus. Pronto, meu coração estava feliz. Aquilo que muitas vezes veio na minha mente, primeiro ela vem para a mente para cair para o coração. E aquilo estragou o meu dia, o meu relacionamento com a pessoa. No caso, imediatamente Deus transformou para algo muito bom. Agora, essa prática, ela só pode vir como orientação de Deus se ela estiver dentro de mim. Como eu saberia, Filipenses 4:8, se ele não estivesse em mim? Se eu não parasse na minha casa, sentasse no meu sofá e ficasse lendo Filipenses, né, Colossenses, Efésios. Se ela não estivesse dentro de mim, de onde o Espírito Santo ia tirar isso? Amém? Ele só pode usar o que ele colocou dentro de mim. Isso serve, queridos, para os nossos passos. Todos estamos crescendo. Mas toda dúvida que nós temos pode ser cancelada pela informação do Espírito Santo. Os não de Deus não é definitivo. Às vezes ele está dizendo para você não, mas quer dizer agora não. O ano que vem sim, daqui uma semana sim. Agora não, eu não posso fazer na sua vida. E se eu e você ignorarmos essa informação do Espírito Santo, a gente vai se colocar, queridos, em situações muito difíceis. Israel era pessoas que tinham a palavra de Deus, sim ou não? Tinham a promessa de Deus. Amém? Mas eles perderam a palavra. E eles foram destruídos. Porque a Bíblia diz que eles invalidaram a palavra de Deus pela incredulidade, pela rebeldia. Deus falou todos os dias em Hebreus 4. Todos os dias eu tratei com um povo rebelde, que não ouviam as minhas instruções. Por isso, o meu espírito, por isso eu não pude andar com eles. Aí o autor de Hebreus, que a gente está acabando o livro de Hebreus, ele diz: nós o que cremos no que Deus diz é que entramos no descanso. Quando você tem a confiança na palavra de Deus, queridos, você continua, sabe, o atleta. Não foi essa? Iniciei com isso e termino com isso. Corrida de São Silvestre. Lembra no final do ano? Qual é a imagem que você tem dos primeiros personagens? Um homem vestido de noiva, o Batman, o Homem-Aranha, né? O Superman, o cara com suspensório com o carrinho. Essa é a imagem. Todos correm. Os atletas verdadeiros estão atrás. E eles vão num galope. Na mesma pegada. Toc, 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 toc. Na frente está todos esses personagens. Não dá 1 quilômetro, está todo mundo caindo no meio do caminho. Desfalecido. O Homem-Aranha, o Batman, todo mundo. O atleta, ele continua perseverante. Toca, toca no trote dele.
Ele sabe a hora que ele tem que acelerar. Ele vai numa pegada, quando chega uma subida, alguma coisa, ele sabe como administrar os passos dele. Ele já tem uma informação dentro dele. As circunstâncias de amanhã, segunda-feira, lembra que eu falo que todo dia 30 chegará? Um pastor falou algo muito interessante. Ele diz assim: eu me consagrei e me santifiquei. Busquei Deus nos bastidores. Ele era homem, então ele estava falando com homens. Ele diz, porém, com toda a santificação, com toda a consagração, um dia apareceu um problema de tentação na minha frente. E ele entrou em conflito. Ele falou, cadê toda a santidade que eu busquei, toda a integridade, né, que balançou o alicerce dele? Então o Espírito Santo falou para ele naquele momento, fulano, a santidade e a consagração não é uma vez só. É um modelo de vida. É um modelo de vida diário. Quando ela vier, porque você está preparado diariamente, você não vai sofrer nenhum dano. Nem vai balançar. Quero trazer isso para a palavra de Deus. A palavra de Deus você não toma como um remédio uma vez só. Todos os dias você tem uma dose, uma porção da palavra de Deus na sua vida. Oração não é uma vez só. Todos os dias na sua vida. Repare agora, antes de nós orarmos. Você é de Dias Dávila, você é de Camaçari, amém? Tem gente de tudo quanto é lugar do país aqui, nasceu em lugares diferentes, que não são originalmente de Dias Dávila, não são originalmente de Camaçari, tá certo? Vai com isso para casa. Porque você teve a oportunidade e o privilégio de ouvir sobre um relacionamento diário com Deus verdadeiro. Por que Deus te deu a oportunidade de você aprender sobre 4 chaves espirituais? Será que Deus tem alguma coisa com você? Você já parou para pensar nisso? Você lembra quem você era antes da palavra revelada? Antes de ser exposto a essas verdades? Era alguém que vivia com medo? Era alguém religioso? Era alguém temeroso? Achava que Deus te matava? Achava que Deus te perseguia? Deus te destruía? Deus tinha prazer na tua pobreza, na tua miséria? Porque quanto mais pobre e humilde, melhor para com Deus, verdade ou não? Que Deus estava doido para te pegar, era Jesus livrando você da situação, é verdade ou não? Havia uma diferença, lembra disso? Aí veio luz nas suas trevas. Você sabe que Deus hoje não é contra você, é a seu favor. Que Deus te deu toda a habilidade no poder do Espírito Santo e a palavra para você vencer. Você sabe que Deus tem prazer na tua cura, porque Jesus já levou todas as enfermidades há 2000 anos atrás. Você sabe que você é provido não pelo governo, não pelo teu emprego, mas segundo Jesus nas regiões celestiais. Você sabe que você é mais do que vencedor, porque Ele te deu poder e autoridade para pisar no poder do inimigo, Lucas 10:19. Você sabe 1 João 5:8 de que o diabo não te toca porque você nasceu de novo. Pare para considerar agora, por que Deus mostrou isso para você? Por que Deus te deu a oportunidade de você parar na cidade de Dias Dávila? Não é uma cidade nem bonita, diante das outras. Não é uma cidade que tem uma política boa. Não é uma cidade que tem reputação de pastores, líderes e igrejas firmes. É muito mal falada, tanto Camaçari como Dias Dávila. Que raio de situação é essa que te trouxe para Dias Dávila e para Camaçari? Por que Deus te fez conhecer tudo isso? Será que por trás disso Deus tem algo com você? Você chegou depois de gente que estava em Dias Dávila há 40, 50 anos, 30 anos, igrejas, ministério, pastores, líderes e crentes. Você chegou agora e você já tem a revelação. Será, queridos, que Deus tem alguma coisa com você? Será que Deus dá alguma importância para você? Será que Deus sabe coisas a seu respeito que você não sabe? E Ele quer te mostrar
através da revelação de quem você é e quem Ele é na sua vida, coisas grandes, poderosas e firmes que você não sabe? Será, queridos, que Deus tem algo com você? Será que Deus não está dizendo para você, eu tenho um caminho diferente do teu caminho que você tem tomado? Ainda é tempo de nós ajustarmos as coisas? Pare para considerar, queridos, talvez você não tenha muito dinheiro, não tenha formação, educação, talvez você não tenha boa família. Quem disse que Deus considera isso? O prazer de Deus é pegar as coisas loucas e confundir os sábios. Pegar aquilo que é chamado de fraco e insignificante e transformar, queridos, em coisas poderosas nessa terra. Será que Deus está nisso? Se Deus está, vamos considerar, Deus deve estar nisso. Se Deus está nisso, será que Ele tem algo para me revelar sobre um caminho perfeito para mim? Você já parou para considerar isso? Quem tem a resposta? O mesmo que começou uma boa obra, porque você deve considerar que é uma boa obra. Deus me tirou depois de 20 anos da religião, uma mentalidade miserável de pecado. Oh, como eu sou miserável pecador, Jesus, oh, me ajuda, aquele negócio todo. Me tirou dessa consciência horrível, me revelou coisas, quem Ele era. Quando eu descobri que Ele era o que a religião não dizia, eu falei, algo tem por trás disso. E quando Ele começou a mudar a minha história, outra consciência veio, será que Deus tem algo maior para mim? A pergunta é, será que Deus tem coisas que você não sabe para você? Amém? Há uma carreira proposta por Deus para você e para mim. Jacilene é filha de Oswaldina. Gizinha é filho de Gisele. Amém? Tem mais filho aqui? Dan é filho de Edilson. Amém? Cada um deles tem uma carreira proposta, diferente. Você tem uma carreira proposta da sua mãe. Sua mãe tem uma carreira proposta, diferente. Por mais que sejam diferentes, são poderosas para a sua vida e para a sua vida. Amém? Por mais que sejam diferentes, vocês são diferentes de idade, Deus tem uma carreira proposta poderosa para você e tem para você. E a gente pode morrer com tudo isso. O salmista pelo Espírito diz assim, vós sois deuses. Jesus repete de novo, vós sois deuses. Não é que a gente é Deus, nós temos a natureza de Deus. Vós sois deuses, contudo morrereis como homens. Há um grande investimento no céu, você pode dizer amém? Você é alvo desse investimento, diga amém. Amados, faça valer a pena. Sabe, você pode se levantar diante de Deus dizendo assim, olha, o sacrifício de Jesus não será em vão na minha vida. O sangue que Jesus derramou não será em vão na minha vida. O projeto e a unção e a herança do Espírito Santo na minha vida não será em vão. Eu vou fazer valer a pena cada dia da minha vida. Eu vou viver para você, eu vou andar com você, eu vou gastar a minha vida em descobrir um relacionamento sincero com você. Pode pegar. Se você estiver disposto a morrer para você mesmo, para os teus projetos, para a tua vontade, você vai conhecer um Deus, queridos, um Deus que se revela de uma forma extraordinária na sua vida. Você pode fechar os olhos? A equipe de louvor pode subir aqui. Aleluia. Queria cantar aquela parte, há um lugar onde se pede é que se ganha. Você pode fechar seus olhos.